Olá, excelente dia a todos. Estamos aqui de volta, como havíamos comentado, para tratar de aspectos e panoramas sobre a política como um todo, sobretudo nesse momento a política nacional, né? Alguns aspectos sobre o Congresso Nacional, alguns aspectos sobre o STF, basicamente perspectivas do dia a dia, né? Dessa última semana, dessa última quinzena, até porque estamos iniciando, norteando as pautas, né? E conforme vamos dialogando, vamos nos conectando com as pautas diárias, semanais, os plantões, os destaques momentâneos, enfim, nós observamos as candidaturas no plano nacional, né? Ontem tivemos o convite do senador, do ex-senador e ex-governador Aécio Neves, presidente do PSDB, né? Fazendo o convite ao então pré-candidato Ciro Gomes, que hoje milita no PSDB nacional, né? Depois de muitas reviravoltas, ele se agregou ao PSDB e hoje é um nome fortíssimo na disputa pelo governo do Ceará, né? Vem liderando as pesquisas em vários aspectos lá no Ceará, frente ao candidato do PT e atual governador Eumano, né? Que tem encontrado dificuldades na formação de grupo para sua reeleição, mas não deixa de ser um candidato também fortíssimo, até pelo advento da máquina pública, né? Por estar no governo, né? Ter o apoio irrestrito do presidente Lula. E mais dificuldade, porque Ciro é um grande nome lá no Ceará, né? Sempre já é ex-governador, tem um histórico de muito entranhado na política cearense, né? Várias lideranças que até então nas últimas eleições acabaram por algumas razões e acordos, alianças apoiando o candidato do PT, que agora, né, migraram de lado em função do nome do Ciro. Mas aí o Aécio Neves vem com esse convite para o Ciro Gomes na esfera nacional. Não acho difícil. Vamos analisar, vamos estudar a fundo qual é o objetivo. Nesse momento a gente vê que o objetivo seria relançar o PSDB, né? Colocar o PSDB de novo nos holofotes, como foi no passado muito recente, né? As últimas disputas, inclusive do PT, foi contra o PSDB, né? Desde a era Fernando Henrique, que foi o último grande governo do PSDB, né? O último e os únicos governos do PSDB, que é um partido formado pelo rompimento do antigo MDB, do fim da ditadura militar, né? Era um grupo tão somente liderado pelo MDB, que na Constituição houve um rompimento e houve a partilha desse grupo, fundando então a partir daquela época o PSDB, que depois cresceu muito e acabou chegando à presidência com Fernando Henrique por duas ocasiões. Depois, na sequência, lançou Serra, que fez frente, foi ao segundo turno. Depois lançou o então hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, que também foi ao segundo turno. E a partir de 2018 começou uma queda brusca, né? 2014 teve esse então presidente atual, na época então governador de Minas Gerais, o Aécio, né? Foi ao segundo turno contra a presidenta Dilma, uma eleição muito apertada, inclusive passou ao segundo turno pela primeira vez em primeiro lugar, coisa que até então nas duas eleições do presidente Lula e na primeira da Dilma, o PT sempre avançou na frente. E nessa de 2014 o PSDB saltou na frente no primeiro turno, mas no segundo turno sucumbiu frente ao governo, a continuidade do governo do PT. Já em 2018 houve um fracasso com o candidato e atual vice-presidente Geraldo Alckmin. A partir daí o PSDB acumulou somente derrotas em São Paulo, que era o seu grande reduto, né? O grande berço, também perdeu o governo, não conseguiu nem fazer frente
uma candidatura robusta nas últimas eleições de São Paulo, dominava a Assembleia Legislativa, o número de prefeitos no estado, assim como no Brasil todo, mas sobretudo São Paulo, que foi sempre um grande reduto do PSDB, né? E perdeu o número de prefeitos, de deputados estaduais, de federais e vereadores, enfim. Hoje acabou nem tendo condição, hoje não tem nem condição nem de lançar um candidato em São Paulo, né? Então vejo com muito, é, não diria muito perigoso, porque eu acho que não vai prosperar esse convite. A observarmos, né? Vamos acompanhar, mas eu acredito que o Ciro Gomes está com a candidatura bem posta lá no Ceará e não diria imbatível, mas é um nome forte, tem experiência, um grupo muito grande. Eu acredito que ele não trocaria talvez uma eleição bem encaminhada para o retorno ao governo do Ceará, pela uma eleição que ele vai fazer mais um barulho, como sempre. É um grande nome, bastante conhecedor das causas nacionais, mas frente a uma pauta que vamos falar sempre, mais um destaque mais adiante sobre essa questão da polarização, né? Eu vejo muito difícil hoje a questão da polarização entre bolsonarismo e lulismo, né? De ser quebrada, como na última eleição houve a intenção de uma terceira via, né? E isso não foi possível. Então eu vejo hoje também com muita dificuldade essa quebra, mas vamos, à medida que vamos avançando no sentido da eleição, a proximidade, né? Vamos observar o que está acontecendo. Hoje o candidato posto é o Flávio, né? Pelo PL, herdando ali o capital político do seu pai e ex-presidente Jair Bolsonaro, figurando ali num empate técnico, em alguns casos à frente, em alguns casos atrás, em alguns estados à frente, outros atrás. Se percebe notoriamente essa polarização muito fortíssima ainda no plano político eleitoral para 2026. Então eu acredito que o Ciro não deva topar esse convite, que prometeu analisar com muito respeito, muito carinho. Eu acho que é mais uma forma de recolocar, né, só o comunicado, a mídia ou a notícia, recolocar o PSDB numa possível briga por fazer alguns quadros do parlamento nacional, né, um quadro principalmente de deputados federais, senadores. Eu acho até difícil, não há nomes fortíssimos, né? Inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, sempre a última eleição foi o PSDB que acabou vencendo aqui, mas um dos últimos estados que o PSDB teve um grande número, um grande apego político foi no Mato Grosso do Sul. Inclusive já no meio desse mandato que esse grupo for eleito pelo PSDB, a gente vai falar mais adiante sobre a política estadual, mas houve uma debandada, né? O ex-governador Reinaldo Azambuja deixou o PSDB, foi para o PL em busca do eleitorado bolsonarista e acabou deixando o PSDB ainda muito maus lençóis politicamente, em termos de grandeza e de proporcionalidade política eleitoral, do que já era na política de 2022 para trás. Então, hoje é esse panorama sobre um aspecto da política nacional, notadamente a questão do convite do Aécio Neves na refundação, na ressurreição do PSDB ou na recolocação do PSDB no cenário político nacional. Eu acho muito difícil, mas a gente fica por aqui hoje com essa análise relacionada a esse convite, e nas próximas falas a gente traz uma nova pauta também relacionada à política nacional e vamos afunilando, lapidando pouco a pouco e vamos chegando nas demais pautas estaduais, regionais, até local posteriormente. Abraço, excelente e abençoado dia.